Podemos dar início. Então, vamos lá. Muito boa tarde. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto muito, sou muito suspeita para falar, que é sobre assembleias. Inclusive, recentemente estive com um grupo de síndicos iniciantes lá em Natal, falando sobre esse assunto. E o que eu gosto sempre de falar a respeito é que a assembleia é algo que a maioria dos profissionais que trabalham na área condominial costuma fazer de bate-pronto. Como assim, Kathleen, de bate-pronto? Tipo, tô precisando decidir alguma coisa, liga para a administradora ou o próprio síndico profissional faz edital, ou fala com o jurídico, eu quero uma assembleia para semana que vem, assim, faz muito rápido a toque de caixa. E, na verdade, a assembleia é onde tudo acontece. É o órgão mais importante da vida condominial. É lá onde o condomínio é instalado, é através dela. E tudo, absolutamente tudo, dá início com a assembleia. E ela é muitas vezes deixada de lado e não é dada a devida importância. Através dela, além da instituição, a gente tem a destituição, às vezes, de síndicos, anulação de decisões, quando não bem fundamentadas, ou quando a assembleia não é bem realizada, mas a gente vai conversar já a respeito disso, né? Hoje, nosso treinamento do síndico de hoje é sobre assembleias condominiais, domine as técnicas essenciais para conduzir assembleias com excelência, com 4 pilares que a gente vai falar aqui, que é a parte técnica, planejamento, execução e a comunicação, que não está ligada diretamente à assembleia, mas ela é essencial para o sucesso dela e também para essa relação condominial. Ops. Eu costumo dizer também que a assembleia, ela é uma das maiores oportunidades que o síndico tem de mostrar o seu trabalho. Além de ele ser o órgão principal aí do condomínio, é lá que vocês vão mostrar a desenvoltura de vocês como síndicos, vão mostrar o trabalho, primeiro, se estão iniciando o planejamento do trabalho de vocês para aquele condomínio, e se estão já aí em renovação de mandato, todo o histórico do que vocês fizeram até aqui, né? É o palco de mostrar os resultados, conquistar aquela confiança dos condôminos, né? E mostrar a gestão de excelência de vocês. É um momento de competência, né? Então, aproveitem essa oportunidade através das assembleias. E quem sou eu que estou aqui hoje contribuindo um pouquinho aí na jornada de vocês na área condominial? Eu sou o CEO da GF Souto, que é uma administradora de condomínios e também portaria virtual. Sou advogada condominialista, atuando com recuperação e crédito, certificada síndico 5 estrelas, secretária estadual da ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial. Também trabalho junto como delegada do Sindicato Patronal aqui do Rio Grande do Norte. E também palestro, dou aulas e faço mentorias para administradoras e síndicos. Então, pessoal, pilares, falando em assembleia, eu dividi esse escopo de apresentação e de estruturação dela em 4, né? Mas por que, Kathleen, 4? Né? E por que estes 4? Porque antes de mais nada, antes da gente poder organizar uma assembleia, a gente precisa ter o conhecimento técnico, né? O que vai nos respaldar para realizar uma assembleia de sucesso. O segundo passo, a gente precisa fazer o planejamento. Não simplesmente, eu desejo fazer uma obra de retrofit, eu desejo fazer uma obra de uma recuperação estrutural,
e aí eu resolvo fazer daqui a tantos dias sem uma preparação, sem uma organização, sem uma pauta, sem nada. Então, isso aí pode levar a eu não conseguir o objetivo, embora seja importante. Então, planejamento é fundamental. A execução, porque se eu não construo, se eu não executo aquela assembleia de uma forma bem consolidada, mesmo que eu tenha tido a técnica, mesmo que eu tenha feito planejamento, se na execução eu não tiver alguns cuidados, tudo aquilo pode ir por água abaixo. E também a comunicação, porque a forma com a qual eu vou lidar na assembleia, desde a preparação e desde a minha apresentação, ela vai ser fundamental para o resultado que eu quero alcançar. Eu costumo sempre trazer isso aqui nas aulas, porque é lugar comum e não é, né? Aqui todo mundo, deixa eu só abrir aqui, gente, que eu estou olhando na apresentação e não estou vendo vocês. Aqui todo mundo sabe, só cliquem no joinha para mim. O que é uma GO e uma GE? Todo mundo sabe aqui? A GO é quando é prestação de contas, né? Isso Eleição de mesmo, síndico, isso mesmo. definição do Conselho Fiscal e prolabore de síndico, quando tem, né? Uhum. E a GE? A GE é assuntos gerais, obras. Isso mesmo. O que é a AGO, né? A AGO é aquela Assembleia Ordinária e ela é obrigatória, prestem atenção. Ela é obrigatória e ela é obrigatória que seja realizada no quê? Nos termos da convenção. Se a convenção diz, normalmente é o que tira os síndicos e as administradoras de eixo. Geralmente é no primeiro trimestre ou é em março, então é uma correria gigante esses 3 primeiros meses. Então, lá na convenção vai dizer quando ela deve ser realizada, né? Uma vez por ano, então assim, não é opcional, ela é obrigatória. Se ela não for realizada, Kathleen, o síndico ele sofre alguma penalidade? Sim, ele pode inclusive ser destituído, porque é uma obrigação dele. Se ele não cumprir a obrigação, pode ser penalizado. Nessa assembleia precisa ter o quê? Deliberação e aprovação da prestação de contas? Sim, precisam ser levadas as contas para deliberação. Aprovação do orçamento. E aqui eu vou fazer um parênteses. Tá, Kathleen, o meu condomínio tem uma previsão orçamentária bem organizada. O meu financeiro está ok. Eu não preciso aumentar a cota. E ainda assim, eu devo levar esta pauta? Pergunto aos senhores, mesmo que eu não precise fazer reajuste de cota, eu preciso levar essa pauta do orçamento? O que vocês me dizem? Precisa. Sim, sim. Muito bem. Exatamente. É necessário, sim. Por quê? Porque o Código Civil nos obriga a levar. E porque precisa ficar registrado que vocês levaram. Ok, foi necessário reajustar? Foi necessário reajustar. Aprovou? Aprovou. Foi necessário reajustar e a Assembleia não quis aprovar. Então, fica registrado que o síndico cumpriu com o compromisso dele. Se tiver qualquer problema em decorrência disso, fica registrado em ata. E se não precisar reajustar, ainda assim vocês cumpriram com a obrigação de levar, mostrando o orçamento e informando que ocasionalmente não foi necessário o reajuste. Não é muito comum, mas acontece de não ser necessário. Eleição, não há o que se falar isso, né, pessoal, em eleição. Por que eleição? Porque os mandatos acabam prejudicando, quando vencidos, o andamento do condomínio. Primeiramente, nas movimentações bancárias, e temos também a questão, desculpa, a questão da Receita Federal.
atualização de mandato junto à Receita Federal. E, bom, o que a gente recomenda? Não deixem a GO para o último prazo de renovação de mandato, para não ter o quê? Não ter bloqueado o certificado digital e contas bancárias. E alteração de convenção e de regimento interno, quando tiver. Se tiver uma necessidade, recomenda-se que se levem a GO. Alguma coisa? Perdão? Pergunta? Não, eu estou corrigindo aqui uma petição. Ah, tudo bem. Na parte de AGE, que é extraordinária, quantas forem necessárias, né? Conforme a demanda do condomínio. Nós recomendamos normalmente que ela não sejam muitas. E por quê? Porque ela acaba perdendo a eficiência dela, é lógico. Se está com uma obra em andamento, existe uma necessidade maior, mas procure fazer numa medida que não vire lugar comum, né? Que a Assembleia ela cause o efeito que ela precisa, que é fazer aquela deliberação importante e que tenha um público para isso. Ela é convocada sempre que necessário, os temas urgentes e específicos, e tem uma flexibilidade total de pauta. Tem um outro ponto de pauta que eu quero chamar a atenção de vocês, não acredito que não seja o caso, mas se for, vocês fiquem atentos. Aqueles famosos assuntos gerais. É muito, muito comum. Volta e meia eu tenho um cliente meu pedindo para inserir os assuntos gerais. E qual é o perigo dele? O perigo dele é de levantar mas vamos aprovar, não tem problema, tá todo mundo aqui, todo mundo concorda. Aí tem uma pessoa que foi convocada, não foi na Assembleia, e aí votou-se um item que não estava na pauta, estava nos assuntos gerais. O que acontece? Nulidade. Nulidade por quê? Porque não estava em pauta. E aí todo aquele trabalho que foi feito, né? Ou toda aquela conversa que foi levada ali naquele assuntos gerais se perde. Então, se tem algum assunto relevante, deixa registrado e traga numa próxima assembleia, mas evite usar os assuntos gerais. Pode falar as informações ao final da assembleia, deixar registrado como meras informações do condomínio, algo que está sendo realizado, algum aviso, enfim, alguma informação. Tem outros tipos de assembleia também, que são as de afetação, que é para incorporações com patrimônio separado, instalações, mas a instalação também não deixa de ser uma AGO e as de afetação também não deixam de ser uma AGO. Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos seguindo aqui? Vamos lá. Podemos. Mapeiem a convenção. Estamos no primeiro tópico mais importante que nós temos. Mapear a convenção. Temos síndicos que sequer leem a convenção dos seus condomínios. É claro, nós temos aqui advogados, síndicos, né? Pelo menos eu já vi que nós temos 3 aqui na sala, colegas meus, e que aí sabem muito bem isso. Mas nós temos síndicos que sequer deram uma lida, que tudo confiam na administradora. Infelizmente, nem todas as administradoras são a Magalhães e nem a GF Souto. Infelizmente, temos muitos problemas por suporte de administradoras ou, de repente, contratação de jurídico não especializado na área condominial que não observam. Então, síndico, embora você não seja, né, um advogado, aqueles que não são, mas sua obrigação é, pelo menos, fazer a leitura e mapear os pontos importantes. E quais são os pontos importantes para uma assembleia que estão previstos na convenção? Prazo e forma de convocação. São 10 dias? São 10 dias. São 8 dias? São 8 dias. São 5 dias? São 5 dias. Por favor, não o façam fora desse prazo. E se certifiquem que o meio de convocação foi eficaz para cumprir esse prazo. Fiquem atentos à data que consta lá no edital. Eu sei que vocês recebem, os que são muito bem assessorados, recebem um edital lá
só dá uma conferida, a data está condizente com a data, assinaram o edital, a data está condizente, a pauta está condizente, né? Quórum e procurações permitidas. Isso aqui derruba a decisão. Isso é muito importante. Ter muito cuidado com relação a isso. Porque, por exemplo, às vezes é vedado ao síndico ser procurador, às vezes ao conselho ser procurador, às vezes uma unidade só pode representar outra, não pode representar mais unidades. E isso aqui derruba uma votação. Vocês imaginem uma obra aí que necessitem de 2/3, maioria com procuração, e ser derrubada por conta de uma procuração não permitida pela convenção. Então, é necessário verificar. Hélio é conosco ou é aí? Acho que é lá. E também uma outra questão que é muito importante aqui, cortou ali, mas quem pode ser presidente da Assembleia, quem pode ser secretário da Assembleia, quem pode ter o voto Minerva, voto de Minerva, importantíssimo isso. Inclusive, se for presidente quem não deve, podemos ter problemas, for secretário quem não deve, podemos ter problemas. E na questão do desempate também nas votações mais acirradas, se não for quem de direito, podemos ter problemas. Ah, Kathleen, mas eu tenho uma assessoria jurídica, é o melhor cenário. Melhor cenário que a gente sempre fala muito, né, Rosa? Inclusive, na live semanal que a gente faz, Memórias de um Síndico, Memórias Condominiais, perdão. Memórias Memória de um síndico era antes. Era antes. Memórias condominiais é exatamente o melhor cenário. É o quê? É uma administradora, é um jurídico, é um engenheiro, né? É o melhor cenário para um síndico. Às vezes não é possível. Então, quando não sendo possível, vocês podem, tendo num momento mais crítico, fazer uma contratação para aquele momento, né? Uma consultoria para aquele momento determinado, uma questão condominial entre problemas de convivência entre condôminos, alguma coisa que vá interferir, né, na gestão de vocês. A prevenção ela é sempre muito bem-vinda, né, para evitar o que é a impugnação da Assembleia. Está com dúvida sobre o quórum, de repente não consegue ter um suporte, não tem essa orientação direta, peça um parecer jurídico e anexe, se tiver polêmica. Comigo aconteceu recentemente. Na minha empresa, eu estou como CEO, eu não estou como advogada. Então, eu tenho na minha empresa um advogado que presta a minha assessoria. Veio um problema de um condomínio, aí o condomínio contratou ele, porque estava tendo divergência sobre quórum de uma obra. Ele deu o parecer, anexamos o parecer no edital e vai ser anexado à ata, para evitar o quê? Problemas lá adiante. Então, sempre que puderem, tomem esses cuidados e leiam a convenção. Doutora Kathleen, Pois não. posso falar alguma coisa agora ou é melhor Claro, com deixar? certeza, com Não, certeza. aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema com essas convenções que são, elas são inseridas junto ao Memorial de Incorporação, são convenções muito secas, né? Então, elas basicamente só falam a estrutura do condomínio, essas partes muito básicas, e temos muitas omissões com relação a essa questão de condução, de presidência, de assembleia, e não raramente eu mesmo já enfrentei várias situações com relação a, por exemplo, a uma pessoa que quer ser candidata a síndico, mas se oferece para ser presidente da Assembleia. E aí o cara vai, chega lá e toma conta, e ele, obviamente, ele acaba conduzindo de forma a querer trazer alguma, chamar atenção para ele, enfim, ou até atacar o corrente, enfim. Adversário. Então, como proceder nesse caso, né? Como a gente deve falar se você
por exemplo, membro do conselho e às vezes você tem um conselho que não é totalmente uníssono, né? Nem todos pensam da mesma forma, às vezes o subsíndico também, e aí essas pessoas querem conduzir a assembleia, querem se oferecem para ser presidente ou, enfim, tem essa dificuldade com relação à omissão. Como proceder nesse caso? Doutor Luciano, obrigada. Muito pertinente sua pergunta, e isso é muito comum mesmo, porque a gente sabe que temos cidades aí com convenções lá de 1960, né? Tem algumas, assim, eu tenho um cliente que tem. A primeira recomendação é atualizar a convenção. Eu sei que é bastante difícil, não sei quantas unidades tem o seu condomínio. Quantas são? São 75 unidades. E não é um condomínio antigo, não, tá? Meu condomínio tem 13 anos. Mas já mudou Mas, muita coisa. sim, mudou. Mudou muita coisa na vivência condominial e também, às vezes, nem é de interesse de alguns construtores deixarem tudo muito amarrado, né? Acabam deixando muito O Kathleen, solto. aqui o que acontece, principalmente aqui em Niterói, é que as construtoras, né, elas pegam copia e cola. Elas fazem a Sim. convenção, elas só mudam o objeto, né? E o restante, eu tenho vários condomínios aqui que a convenção é literalmente igual, só muda o objeto da convenção. Aí, quer dizer, fica difícil, você tem que fazer uma alteração, né, para mudar uma questão dessa aí, no caso dele. Isso, doutor Luciano, eu aproveitaria, já que tem algumas omissões aí, faria um documento, faria toda uma revisão e faria um novo documento, faria uma nova convenção, né, abordando todas essas lacunas para já fazer preventivamente para outras questões, que são questões muito importantes, né? Eu posso levar, digamos que você não queira fazer um documento todo, você pode levar esse item lá na AGO, naquela pauta da convenção, e votar com 2/3. Mas já que vai conseguir reunir os 2/3 para um item, seria bom já aproveitar todos os outros itens. Eu faria isso, é a forma mais segura de fazer. Tem algumas pessoas que fazem, tipo, a comissão eleitoral, fazem uma votação aqui ou ali para isso. Mas eu entendo que determinações sobre a organização de um condomínio, elas devem estar na convenção, e convenção tem quórum de 2/3, não é maioria simples. No Então, meu caso aqui, eu tenho até um regulamento interno que foi aprovado, né, numa assembleia e tal. Mesmo assim, precisa fazer uma atualização, enfim. E aí, seria interessante. inclusive, a gente tem esse problema de procurações, né, que é uma questão Muito. recorrente. Tem um projeto de lei aí, inclusive, não sei se um projeto de lei, não sei se é um deputado, que a proposta é justamente limitar 2 procurações, né, para as pessoas em questões de condomínio, né? Então, síndico não Para pode receber, no meu incentivar, né? caso. Para incentivar a participação. Exato. Eu faria uma revisão na convenção, abordando todas as lacunas, aproveitando o quórum de 2/3, e evitaria esses quórum maioria simples, porque se uma pessoa faz uma votação importante, se um deles se atentar a isso, e como é matéria para mim, que se aborda na convenção e não no regimento interno, ou não numa votação de maioria simples, pode trazer algum prejuízo, né? Alguma dor de cabeça aí. Hoje, os condôminos, que bom que estão mais atentos, mas às vezes eles utilizam essa atenção como ferramenta de prejudicar quando eles são cobrados de alguma obrigação para com o condomínio, né? Exato. Obrigado, viu? Imagina. Planejamento, né? Organize o calendário. Aqui eu coloquei um planejamento de acordo com a realidade que eu costumo atuar, certo?
que é muito parecida, e eu converso isso muito com a Rosa e com o Magalhães, muito parecida com a de Niterói também, de público, de condôminos, é muito similar. Eu prefiro particularmente assembleias terças, quartas e quintas. Mas por que, Kathleen? Porque normalmente segunda-feira as pessoas estão chegando do final de semana, não estão num âmbito tranquilo para realização. Sexta-feira já é próximo ao final de semana. Alguns até marcam na sexta porque querem que seja resolvido rapidinho e ir embora. Mas eu coloquei aqui como sugestão, tá? Recentemente, eu conversei com uma profissional da área condominial que estava fazendo uma assembleia numa segunda-feira pela manhã. Acreditem, era um condomínio empresarial de alto padrão, que a assembleia, eram 3 ou 4 torres, que estava sendo realizada a assembleia numa primeira vez que eu vi segunda-feira pela manhã. Já fiz domingo em condomínios de praia também, domingo pela manhã, na primeira semana de janeiro. Mas o que a gente tem que se atentar? Em que momento eu vou ter mais público para a pauta que eu quero aprovar? Em que momento as pessoas estarão mais tranquilas? Então, sempre procure planejar e mapear. No início do ano, tenha uma ideia de quando vai ser feita a sua GO. Durante o ano de 2026, eu quero aprovar uma obra de garagem, quero aprovar pintura, revitalização da fachada, quero aprovar uma academia. Então, durante o ano 2026, eu quero aprovar isso. De que forma eu vou distribuir essas assembleias para que sejam mais assertivas, para que eu consiga essa aprovação? Porque se eu trago tudo em uma única assembleia, pode prejudicar um item de pauta no outro, né? Isso é mais comum do que acontece. A ordem da pauta e as pautas que estão em conjunto em uma assembleia vão decidir se vocês vão conseguir aprovar ou não algum item. Se você tem previsão... Por que a gente fala que na AGO a gente não deve trazer outras pautas, além daquelas? Porque se você tiver uma taxa extra junto com uma AGO, dificilmente, dependendo do condomínio, mas assim, dificilmente você consegue a aprovação de tudo. Porque você vai estar já fazendo uma atualização da cota, o reajuste já o financeiro, e você traz uma taxa extra junto, você não consegue ter atenção, mal consegue ter atenção para uma previsão orçamentária. As pessoas mal conseguem entender aquele cálculo que vocês trazem de mapeamento das despesas anuais, da média, com reajuste de contrato, de funcionários, de prestadores, de concessionárias, enfim, tudo que compõe as previsões, dificilmente. Então, fiquem bem atentos também nessa ordem de pauta e nas datas que vocês desejam realizar. Para quê? Para que estrategicamente vocês consigam a aprovação do que vocês querem. Quem se planeja se antecipa, né? E quem se antecipa alcança o seu objetivo lá na frente. Porque faz um trabalho, prepara a comunidade condominial para aquela assembleia específica. Faz um trabalho de bastidores também. Antes da assembleia, a gente vai falar sobre isso. Aqui, ó, prestem atenção, assim como nós falamos agora há pouco sobre a convenção, sobre a leitura da convenção. É claro, se vocês têm administradora para fazer toda a parte burocrática, para fazer o contas a receber, o contas a pagar, os relatórios de prestação de contas e tudo, isso aí é um oásis, né? Mas revisem os relatórios financeiros com antecedência. Agendem um horário com a administradora, seja presencial, seja online, ou então solicitem esses relatórios com antecedência, leiam, confiram, conversem a respeito de alguma dúvida, façam suas sugestões, porque os gestores é vocês. Como diz uma profissional muito conhecida no meio condominial, o CPF na Receita Federal, né, dona Rosa Magalhães? É o de vocês. Isso é um mantra, tem que ficar com isso na cabeça. Revisem os orçamentos, revisem os relatórios. Na dúvida, perguntem.
Por quê? Porque se surge uma pergunta lá no meio da assembleia para vocês sobre o porquê que a previsão do seguro condominial durante esse... Ah, tá refletindo aqui, pessoal, desculpa. Por que que o seguro de vocês no ano de 2026 foi menor do que a previsão de 2025? E aí vocês não sabem dizer? Chegam lá, Nádia, diga aqui para mim por que que o seguro de 2026 está menor que o de 2025. E aí vocês receberam um relatório e não viram que estava menor de fato. E aí? O que fazer? A gente sabe que os seguros, quando não tem muito sinistro, né, por renovação, se é às vezes a mesma operadora, ele acaba reduzindo. Mas e se vocês não têm na ponta da língua? Vão dizer assim, não, a administradora que sabe tudo aqui. Então, é importante que vocês verifiquem esses relatórios. Certifiquem-se também que outros profissionais necessários estarão presentes, que a estrutura da Assembleia está completa. Quem tem poucas unidades, às vezes faz um salão de festa. Não sei se vocês fazem mais presencial ou mais online, mas se fazem presencial, verifiquem se está tudo limpo, né? Ar-condicionado funcionando, se o ambiente está agradável, bem iluminado, se os pontos para fazer apresentação de projeção, se a elétrica está ok. Eu costumo até dizer, tem um aromatizador para colocar lá, tem pessoas que são sensoriais, inclusive isso interfere, vocês acreditam, interferem na decisão e no pensamento e no comportamento das pessoas em assembleia, cheiros, às vezes os lanchinhos são, assim, fantásticos na hora de descomprimir os ânimos. Em algumas assembleias mais acirradas, aquela pausa, às vezes, anterior, aquela pausa não, aquele momento anterior que as pessoas vão lá lanchar, conversar, é muito salutar para o andamento da Assembleia. Confirmem se os profissionais que vão apresentar projetos, né? Vocês não ficarem também lá com como é que se diz? Com cara de paisagem, chega lá para apresentar, cadê o arquiteto para apresentar o projeto? Cadê o engenheiro para apresentar o projeto? Não apareceu. Então, tomem esses cuidados. Embora tenham delegado administradora, Kathleen, eu deleguei para minha administradora, ela que ficou responsável por conferir com os profissionais. Então, conversem antes, façam checklist, profissionais confirmaram, estrutura está ok, o lanche foi preparado, o ambiente está ok, façam esse checklist, né? Tá aqui, ó, a execução, né? Porque eu acabei de falar, a apresentação. Prepare-se para conduzir a Assembleia com clareza e segurança. Revise a pauta e os pontos principais antes de iniciar. Apresentação. Esta apresentação aqui que eu estou fazendo com vocês, que é uma apresentação que vocês também fazem em Assembleia. Verifiquem se está tudo ok com o material, se os relatórios estão ok, se os números estão batendo, se o saldo, a gente costuma sempre apresentar nas assembleias o saldo em conta corrente, conta aplicação, conta de funcionários, enfim. Verifique se está realmente de acordo com a realidade, né? Se o material, quem nunca, não vou falar porque já aconteceu com o meu time, não acontece mais, mas já aconteceu. Chega lá na hora da assembleia, cadê a lista de presença? Cadê a lista de presença para assinar? Lista de presença é obrigatória, né? Junto com a ata. Como é que você vai comprovar quem foi? Então, Kathleen, mas quem fica responsável é a assembleia é a administradora. Mas verifica se está ali os relatórios que eu falei das unidades e, principalmente, pessoal, lista de inadimplentes. Kathleen, mas no meu condomínio é pequeno, o que acontece muito? Às vezes o inadimplente vai lá, cara de pau, como sempre, como todo inadimplente é cara de pau. Aí em Niterói, em Mossoró e no Brasil inteiro. Ele espera começar a assembleia, porque na assembleia a gente lê o edital, né? E quando lê, diz lá que só pode participar e votar quem está quite com suas cotas condominiais. E aí ele aproveita, passado esse início, e vai lá. E aí, como é presencial,
não tem plaquinha para entregar só os adimplentes, é voto por... Deu um branco agora. É voto por unidade, são chamadas as unidades, né? Que assinam ali, ou então por levantar a mão, e lá vai ele querer votar. E aí, o que a gente faz? A gente deixa votar, a gente diz, olha, não, o senhor não pode. Claro, quando ele vai assinar a lista de presença, pode comunicar, olha, sua unidade está inadimplente, não pode votar. Mas, Kathleen, mesmo assim ele levantou a mão, o que a gente faz? O que eu faço, que eu oriento o meu time a fazer e oriento também os alunos? Não constranjam. Colhe o voto, na hora de apurar com o presidente, pega a lista de presença, lista de inadimplência, e na hora de comunicar o resultado, fala. Foram, por exemplo, lá do doutor Luciano, são 76 unidades, eu acho, né? Foram, digamos, 76 votos, sendo 74 válidos. Desses, 30 a favor e 44, não sei se eu calculei certo, mas 44 contra. Então, assim, comuniquem o total de votos, os votos válidos, subentendendo que tem votos que não estão aptos, e o resultado da votação. Assim você não vai constranger, porque tem gente que chama um processo. Eu quero saber quem é que está devendo aí nessa inadimplência. Eu quero saber, vocês não estão fazendo nada, não estão cobrando, e o cidadão lá, espertinho, com a ação de execução em trâmite. Para quê? Para querer cavar um constrangimento e pagar o condomínio com o dinheiro dele. Porque é isso que acontece em muitos casos de síndicos, não vou dizer que é despreparados, mas síndicos com boa fé, né? Com síndicos com boa fé e que acham, às vezes, ou mal orientados. Então, tomem cuidado com essa questão. Não constranjam nunca. Fase 3 e 4, né, do check da execução, que é confirmar a presença dos profissionais, que eu mencionei agora para vocês, e verificar se o espaço, se está tudo muito bem organizado, se está tudo de acordo com o que os condôminos merecem, né? E o que vocês merecem como condutores dessa assembleia, né? Como mestre de cerimônias, de certa forma, dessa assembleia. Organização da pauta da GO, né? Ela deve ser organizada de forma clara e objetiva, garantindo que todos os pontos obrigatórios sejam deliberados, como a gente falou lá no início, né? Prestação de contas. Por que eu coloco essa ordem aqui? Eu não sei. Rosa, aí acho que vocês também fazem essa ordem aí de pauta? A gente faz sempre eleição, prestação de contas, aprovação da previsão orçamentária, eleição de síndico, porque tem síndico que pede até para inverter pauta, porque quer primeiro saber quem vai ser eleito para depois apresentar, fazer a apresentação da previsão orçamentária. Isso, aqui também. E, pessoal, eu coloquei mais ou menos... E a gente, só um instantinho, Kathleen, nós temos um checklist que a gente leva para a Assembleia com tudo, os saldos que você falou, convenção, até a convenção a gente leva uma cópia da convenção, deixa sempre uma cópia guardada aqui com a gente, e leva a cópia da convenção impressa, porque na hora, sempre tem um que reclama alguma coisa, a gente vai lá na convenção e vê, a administradora bem preparada é dessa forma, já deixa o síndico mais tranquilo, né, Rosa? Parabéns. Não, com certeza, a gente faz de uma maneira que não tenha problema lá na hora, mas sempre tem, e sempre aparece sempre aparece alguém para reclamar de alguma coisa. Sempre aparece aí uma pessoa para tumultuar, né? E é exatamente essa mesma ordem que a gente procura colocar. Às vezes eu coloco a eleição primeiro, porque às vezes o síndico eleito, se é o reeleito, ele trabalhou naquela previsão orçamentária. Às vezes até meio injusto, né? De repente o síndico ser eleito, sendo que ele não participou da elaboração da previsão orçamentária. Tem essas nuances, assim, finas com relação a isso. Então, às vezes eu gosto de colocar, às vezes, a eleição primeiro, porque depois o síndico eleito ele vai trabalhar para aprovação da previsão orçamentária, mas
das duas formas está correta. Às vezes você aprova primeiro a previsão independente do síndico e depois elege, ou então elege o síndico e depois aprova a previsão, e a convenção e o regimento deixa por último, por quê? Porque a gente precisa aprovar as contas de quem veio, né? A gente precisa eleger um síndico e precisa aprovar a cota. Embora seja necessária a convenção também, mas ela acaba ficando, se tiver um item a ser deliberado, lá na última parte. Foco nos pontos essenciais para uma assembleia produtiva. E eu diria mais ainda, o que eu tenho adotado, principalmente em condomínios mais complexos, onde tem algum assunto do momento que é mais efusivo, é dar prazo para os itens de pauta. Não tem horário para começar a assembleia em primeira chamada? Não tem horário para começar a assembleia em segunda chamada? E, aliás, fiquem atentos, precisamos fazer a primeira chamada, por quê? Porque está previsto lá na convenção? Está previsto, as convenções prevêem isso. Então, sigam isso. É motivo de anulação? Por incrível que pareça, é. Façam primeira chamada e façam segunda chamada, e mais, respeitem esse prazo, viu? De primeira para segunda chamada. Deu um branco agora, estava falando, Rosa, me ajuda aqui, deu um branco aqui. Da pauta, que você faz de uma maneira... Né? Do prazo. Tem hora para terminar, tem hora para começar, primeira chamada, tem hora para segunda chamada, e não tem horário para terminar? Tem que ter. Tem que ter para dar limite às pessoas e para as pessoas aprenderem que as deliberações devem ser objetivas e de acordo com a necessidade daquele condomínio. Claro, você vai dar direito à voz, quantos minutos de fala, né? Tantos minutos para o profissional apresentar, digamos que é uma obra, tem 3 engenheiros apresentando ali, tem prazo para eles, prazo para pergunta e o prazo total da pauta, e deixem isso bem claro na apresentação. Previsão da pauta, 45 minutos, para não exceder, para tentar controlar mais e não ficarem que nem alguns condomínios, gente, eu acho isso assim é muito complicado, não é salubre isso, fazer uma assembleia até 1h da manhã, não é salubre, e isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Não sei se alguém aqui já ficou até 1h da manhã fazendo assembleia, graças a Deus, a última que aconteceu comigo aí deve ter sido lá em 2014, 2015, não acontece mais, por quê? Porque a gente prevê os tempos de pauta, e assim torna ela mais prática, mais assertiva e com mais participação, porque as pessoas sabem que se chegarem lá na assembleia tem horário de início, tem horário de término, né? Ajuda a trazer as pessoas mais coerentes. O que acontece? Torna-se terra, às vezes, de ninguém. Aqueles confusentos adoram vir para isso, e as pessoas que são mais esclarecidas e que querem realmente contribuir, os condôminos que têm boas ideias e querem contribuir, acabam, né, não participando. Importante aqui nas pautas, aqui de incluir, né, outras pautas. Às vezes é necessário incluir alguma outra pauta na AGO, dependendo do momento do condomínio. Melhor que não inclua, mas se for necessário, alguma urgência, né, optem por fazer em AGE ao invés de AGO. Misturar o que eu falei para vocês, misturar muitos assuntos, torna a assembleia improdutiva, desestimula a participação. Esse prazo de realização também, se for muito extenso, né, dentro daquele mesmo dia, se estender muito noite adentro ou manhã adentro, se for uma assembleia pela manhã. Evite outras pautas, foque no orçamento e uma atenção muito grande com a AGO quando previsão orçamentária, quanto eleição. Tem gente que converte ela em permanente. Prestem atenção, nós temos ali, Kathleen, a convenção. O quórum da convenção para alteração é 2/3, não é? Se eu converter em permanente, eu poderia, em tese, sim, desde que aprovada na própria Assembleia. A gente pode aprovar que a Assembleia converta ela em permanente, lavra uma ata parcial.
Certo, mas eu tenho um mandato de um síndico que eu preciso registrar a ata dessa Assembleia e enviar para cartório, né, para registro e mandar para banco e para a Receita Federal. Como é que eu registro uma Assembleia lavrada parcialmente? Eu não registro. Então, atenção para essas pautas, tá? Se eu não conseguir aprovar, se eu levar esse item de convenção nessa joia, eu não conseguir aprovar, não convertam ela em permanente. Encerrem ela, tragam essa pauta novamente numa GE, e aí sim, desta GE, vocês podem converter, para evitar esses problemas. E às vezes até para a questão de cota, cobrança de cota, que aí você não vai conseguir registrar, dá muita confusão. Então, evitem converter essa GO em permanente para não dar problema lá para registro de ata. E problema de mandato vencido sendo bloqueado no banco, a movimentação financeira. Organização da pauta da GE, sempre em ordem do assunto mais importante que vocês querem aprovar para o menos importante, pessoal. Sempre do mais importante para o menos importante. Kathleen, tudo é importante, mas tem um que é, assim, urgente, urgentíssimo. Primeiro, segundo e terceiro. As pessoas tendem a se concentrar mais nos primeiros itens de pauta e nos últimos já e desacelerando. Cuidado com 8, 10, 12 pautas. Recebo constantemente pedidos assim. O que eu converso com os meus clientes? Divida em várias AGEs para tornar mais produtivo. Quando tu tem muito assunto, mas às vezes a gente faz rapidinho, as pessoas aprovam, tudo bem. Aí no dia seguinte vem aquela reclamação, aquela dor de cabeça. Então, se for muita pauta, dividam em mais assembleias. Lembram do planejamento que eu coloquei ali, anual, de fazer a GO e a AGEs, e várias AGEs? Então, dividam, se for necessário. Mas evitem colocar pautas muito extensas, né? E determinem por ordem de prioridade. Sempre as financeiras, que são normalmente as mais importantes, às vezes é algum fundo, é alguma demissão, ou então é uma conversão de portaria presencial para portaria remota, que vai determinar algum investimento do condomínio, como eclusas, enfim, enfim, alguma outra mudança de área para construção, sei lá, de casa para grupo gerador, enfim, algumas coisas assim. Vocês usem essas pautas financeiras primeiramente e as outras abaixo. Dúvidas, pessoal? Tá tudo tranquilo? Vamos seguindo aqui, então. Pós-assembleia, isso aqui é importante. Todo mundo se concentra, às vezes, no pré, faz um bom planejamento, faz uma boa execução na hora da assembleia, confere procurações conforme convenção, determina quem é presidente, secretário, voto Minerva, quórum, tudo bem desenhadinho, mas peca no pós-assembleia. Porque a convenção, ela também vai determinar em quanto tempo você tem que comunicar o que aconteceu. E aí o síndico acaba, o síndico não tem uma boa administradora e acaba não comunicando, e aí isso aí pode ser motivo de destituição? Pode. Se ele lá dentro da convenção tem um prazo, ele precisa seguir a convenção e ele não seguiu, e isso causou um prejuízo, pode ser convocado? Pode. Pode sim. Então, fiquem atentos. Podem fazer um resumo, Kathleen, mas é uma ata mais detalhada, a ata não ficou pronta no dia seguinte. Pode fazer um resumo dos tópicos principais, do que foi aprovado. A aprovação da prestação de contas de 2025 foi aprovada, aprovou reajustar a cota condominial para tanto, foi eleito A, B, C como síndico, subsíndico e conselho, né? Outra coisa que é importante também, pessoal, durante a assembleia, estou passando por um caso semelhante com o cliente,
condômino não pediu na hora da assembleia para registrar em ata. Aí ele quer pegar o áudio da assembleia que foi gravado só para fazer a ata e ele quer que conste. Vai constar? Não vai. Você tem que pedir na hora. Se tem algum assunto relevante, o condômino tem que pedir na hora. Eu quero que registre em ata. Se ele não pediu, não é obrigação colocar o item em ata. Porque a ata ele é um resumo das deliberações. Você não vai escrever tudo o que aconteceu. Vamos ver aqui quem é que está em sala para exemplificar para vocês. Vamos ver aqui. Participantes aqui. A Laisa aqui. A senhora Laisa comentou que o jardim estava florido. Não é assunto da pauta da Assembleia, eu não tenho que registrar isso. Mas a senhora Laisa registrou que ela não concorda com o reajuste, porque entendeu que o item tal estava acima do recomendado, o que ela avaliou. Então, sim, porque abre aspas e coloca. Então, fiquem atentos a isso, certo? Registros em ata somente se for solicitado. Se não for solicitado, apenas resumo das deliberações. Se possível, leiam a ata não é a ata no final da Assembleia, pessoal. Leiam a ata antes de assinar. Sempre leiam a ata antes de assinar. Porque, embora quem elabore a ata seja um secretário ou administradora, vocês que são os responsáveis, são os síndicos. O presidente vai assinar também, é claro, né? Ele é o principal responsável numa Assembleia. Ele que comanda a Assembleia, mas vocês são os responsáveis pelo condomínio. Se não for vedado ao síndico seu presidente, às vezes não é. Vocês vão assinar. O presidente não precisa. Mas vocês leiam a ata e façam as considerações, mesmo tendo secretário e presidente. As assinaturas hoje aceitáveis, né, de forma digital, ClickSign, certificado, Gov, elas facilitam o processo e muitas já são registradas via online também para facilitar. Alguém aqui conhece a teoria de Merabian? A gente já se encaminhando para o final aí, já com 1 hora, e para falar do nosso quarto pilar, que é o pilar da comunicação. Alguém já ouviu falar nessa teoria de Merabian? Não, ouvi falar. Não. Ele é um estudioso sobre a comunicação eficaz, né? Ele foi um professor de psicologia e desenvolveu uma teoria sobre a forma com a qual nós nos comunicamos, né? E seus estudos, eles nos trazem que a comunicação ele vai muito além daquilo que a gente fala. E o que isso tem a ver com condomínios? A nossa comunicação ela é 55% de postura corporal. Se você, síndico, chega numa assembleia já com aquele cansaço, já derrotado, já com a cabeça para baixo, cabisbaixo, você já está mostrando para os condôminos a sua postura de não, sua postura já derrotada. Se você chegar altivo, postura ereta, com um sorriso no rosto, cumprimentando os outros, por mais que de repente você receba de contrapartida dele já aquele semblante mais fechado, vocês já estão rompendo uma barreira, cumprimentando. O tom que você usa para falar com eles, positivo, afirmativo, tratando de algum assunto da Assembleia, já vai trazer firmeza e segurança naquilo que vocês estão passando. E não falando mais baixo, porque é assim. Então, até o trabalho da voz é importante. E o que você fala representa só 7%. Então, vejam bem. Antes de vocês começarem a apresentar a Assembleia, vocês, em 7 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
já foram julgados. No momento que vocês entraram lá na Assembleia, vocês já foram julgados. Então, aproveitem o quê? Cheguem com antecedência. Cheguem com tranquilidade. Roupas. Kathleen, roupas influenciam? O que a gente está falando de roupa? A gente não está falando em Assembleia eficaz? Isso é eficaz. Aparência é eficaz. Como vocês apresentam é eficaz. Cabelo bem para os homens, bem asseado, cortado, se possível barba feita ou então sem barba, as mulheres cabelo preso, se for o caso, ou cabelo, né, arrumado, um batom, um brinco, sim, a apresentação é importante. Vocês comprariam a ideia, porque lá na Assembleia vocês estão vendendo uma ideia. Vocês comprariam uma ideia de alguém que se apresentasse de uma forma desleixada? Se é um assunto muito polêmico, cores claras de vestimenta para trazer a tranquilidade já a partir de vocês. Cumprimentar os condôminos com um sorriso no rosto, espelhar com eles, às vezes, a forma. Quem já fez curso... Alguém aqui já fez curso de oratória? Perdão, era essa, além da teoria de Merabian, era a primeira pergunta que eu ia fazer. Se alguém aqui já fez curso de oratória. Eu estou fazendo. Eu já fiz e eu tenho que refazer, porque já fiz há muitos anos, né? Então, eu estou fazendo. É sempre bom, tem técnicas novas, modernas, sempre é legal atualizar, né? Tem essa visão atual. E certamente os cursos de oratória se atualizaram ao longo do tempo. Bastante, doutor. E é muito importante isso, porque tudo hoje está falando sobre relacionamento. Tudo é sobre relacionamento e na Assembleia nós estamos vendendo ideias. Kathleen, a parte de vender ideias me traz uma noção um pouquinho ruim, porque é venda? Não. Venda não é algo ruim, é algo bom. Vocês estão levando ideias boas para aquele condomínio, seja de uma prestação de contas daquilo que vocês trabalharam durante 12 meses em prol daquela comunidade condominial. Seja um orçamento para que vocês possam executar o ano vigente, seja uma obra que vai facilitar, seja uma ideia de convivência que vai facilitar e vai trazer mais harmonia para todos. A todo momento vocês estão vendendo ideias, e se vocês não chegarem de uma forma que eles possam comprar vocês, a apresentação de vocês, a comunicação de vocês antes da fala, vocês já perderam por ali. Porque a primeira impressão é importante? Sim, é importante. Não é o mais importante. Não adianta vocês chegarem muito bem apresentados se lá na hora de trazer a ideia, tudo, vocês estiverem desorganizados ou não for algo condizente ou algo ético, né? Mas sim, é importante, sim, a apresentação e a comunicação. Então, fiquem atentos a esse formato, a sua apresentação e a forma de falar. Acho que eu cliquei aqui e voltei. Deixa eu colocar aqui, comunicação, 7 segundos. Então, aqui, os elementos essenciais para uma comunicação eficaz. Domine essas técnicas para vocês poderem se comunicar melhor. Apresente-se bem. Postura sempre positiva. Tá, Kathleen, eu tive um dia ruim. Todos nós temos. Muitos de vocês, eu sei que não são síndicos profissionais, não atuam só com isso. Então, reservem aquele dia da Assembleia um momento para respirar, para ouvir uma música tranquila, para descomprimir antes da Assembleia, se é uma Assembleia muito polêmica, sobre um assunto mais difícil, né? Cumprimentar, saudar e sorrir para todos. Quando você sorri para as pessoas, elas sorriem para você também. Coloquem uma música ambiente que vai ser acolhedora. Lembram que eu falei do cheiro? Lembra que eu falei sobre a questão deu um branco muito grande. Os perfumes, né? Não é fragrâncias. Fragrâncias, os aromatizadores, pronto, veio. Os aromatizadores são importantes também, ajudam a equilibrar o ambiente, a um lanchinho, a um café.
Enfim, tudo isso faz parte lá da comunicação da Assembleia. E espelhamento e empatia. Estão tratando de algum assunto, alguma pauta de algum condômino, sobre algum assunto polêmico, ter essa questão da empatia com eles, a seriedade também, não vai sorrir numa pauta que seja um pouco mais delicada, né? É o ser sério sem ser sisudo. Tudo isso aí são elementos da comunicação durante uma assembleia. O contato visual, esse olho no olho. Aqui, para mim, está bem um pouco difícil. Nas aulas presenciais é mais fácil, porque eu estou aqui olhando agora para vocês, direto para a câmera. E aqui eu estou vendo vocês aqui embaixo, no Zoom. Então, aqui é um pouco difícil, mas lá, pessoalmente, olhem nos olhos das pessoas, se comuniquem olhando para elas durante a assembleia, falem olhando para elas. Isso é muito importante. Traz essa conexão no contato visual. Modulem a voz num assunto. Sabe o que eu faço numa assembleia quando eu participo, que as pessoas estão falando muito alto? Eu começo a falar mais baixo. Eu falo bem baixo assim. E aí as pessoas, assim, no mesmo instante, todo mundo para. Por quê? A modulação de voz faz com que as pessoas prestem atenção para baixo ou então para alto, para dizer que o contato visual ele é importante. Estão vendo como eu modulei a minha voz aqui para vocês? É uma questão super básica, mas que ela faz a diferença na hora de comunicar. Também faz a diferença naqueles 7% que é o que você fala, para trazer para vocês uma assertividade numa pauta de aprovação, uma atenção maior. Pessoal, já encerrando aqui para trazer a mensagem final, dúvidas, compreenderam, eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês alguns insights para uma assembleia mais... Deixa eu abrir aqui a tela errada. Alguns insights para uma assembleia mais produtiva, atenção para alguns itens essenciais na parte legal. Excelente. Alguém tem alguma pergunta? Muito bom. Foi muito boa, Kathleen. Bem explicado. É uma forma assim, sintetizada e mais resumida para que vocês possam. Eu vou mandar, depois eu vou salvar aqui esse conteúdo, eu vou mandar em PDF lá para vocês, mas só para vocês terem uma noção, né, desses pilares importantes e talvez trazer algum insight aí para o dia a dia de vocês, se vocês puderem acrescentar nas assembleias, ficarem mais atentos, né? E eu quero deixar uma mensagem aqui importante para vocês refletirem, né? Síndicos extraordinários, eles não apenas conduzem assembleias, eles constroem a confiança através delas. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema. Eu fico à disposição de vocês. Aqui é do meu Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum tema, eu fico aqui à disposição de vocês. E obrigada, Rosa, pelo convite. Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Eu peço a vocês que sigam a Kathleen, ela sempre coloca conteúdo. Toda terça-feira, né, nós fazemos uma live, eu, ela e mais uma outra amiga, fazemos uma live às 20 horas lá no Instagram da administradora Magalhães e da oficial GF Souto. A gente faz junto essa live, já tem mais de um ano, né, Kathleen, que a gente faz essa live, só para passar conteúdo para os síndicos. É o que a gente bate toda terça-feira, que os síndicos hoje não é mais como antigamente, que você não precisava aprender. Hoje o síndico tem que estar atento para que ele não caia em fazer algo errado. E como eu sempre falo, o CPF é o seu. É você que responde lá por tudo, tanto na Receita Federal, quanto na área criminal, na área civil. Então, o síndico ele tem que estar atento a se ele está fazendo ou não o correto.
Então, a gente sempre está trazendo conteúdo justamente para isso, para que possa ajudar vocês nessa árdua tarefa de ser síndico. Da sindicatura. Ô, Rosa, eu ia pedir se o pessoal pudesse abrir a câmera para a gente registrar, tirar uma foto, que nem a gente faz Na live. na live, a gente também faz isso. Só se puderem, né? Os que estão com ela, eu não sei se o Alan, será que consegue tirar essa foto para a gente? Eu faço um print aqui, eu posso fazer um print aqui e botar lá no Consegue, grupo. que a minha está aparecendo aqui a parte... Ah, deixa eu tirar aqui para cima. Pronto. Consegui. O Alan, você consegue tirar de todo mundo? Kathleen, encerra a apresentação, que aí aparece todo mundo. Ah, tá, desculpa, peraí. Deixa eu fechar aqui. Aí, foi. Só mudar a ordem. Você tira, Alan? Deixa eu só ver se consigo mudar a ordem de apresentação aqui. Aí, foi. Vamos lá. Foi. Foi? Foi. Então, ótimo. Manda para mim, Alan, que eu coloco lá no grupo. Eu não sei se você está no grupo, Alan. Tô não. Tá não, então eu vou mandar para você. Mandar lá no grupo. Pronto, Rosa. Vai colocar lá, né? Pessoal, muito obrigada. Ficou ali meus contatos. Muito sucesso aí para vocês e que as assembleias aí sejam mais assertivas ainda. Kathleen, muito obrigada. Olha, um grande beijo. Até amanhã na live. Todo mundo convidado para assistir amanhã às 20 horas. Nós vamos falar sobre conexão, né? Conexões e agora me deu branco também, sobre você fazer relacionamento na área condominial, como isso é importante, né? E fazer as conexões certas. Tá? Então, aguardo vocês amanhã. Beijo, gente. Até a próxima.